vamos conversar sobre libido e mais do que isso, baixa libido, né? Porque é uma das principais reclamações que chegam para mim. A baixa libido, ela não é necessariamente um problema, mas ela pode se tornar se a gente nunca sente libido. O que é libido? É desejo sexual, né? Vontade de se relacionar com parceiros ou parceiras, certo? E é muito interessante porque não existe uma única causa, mas existem muitos motivos que fazem com que a nossa libido baixe, tá? E a gente vai conversar sobre alguns deles aqui. Primeiramente, a gente precisa pensar o que é a libido, o que é o desejo sexual, não é verdade? Porque se a gente pensa que o que leva as espécies a se reproduzirem, o que leva os animais, né, e hominais e homens e mulheres a se relacionarem é o desejo sexual. É um instinto, né, é uma parte instintiva, primordial, que leva à preservação da espécie, não é verdade? Só que esse instinto leva a vida adiante, é uma coisa bem carnal, uma coisa bem terra, né, bem corpo, que faz com que a vida seja preservada. Então, pessoas que estão com baixa libido estão distantes dessa energia de preservação da vida. Por quê? Porque se eu estou voltada para a vida, se eu estou voltada para aquilo que me desperta a vontade de viver, de me relacionar com outras pessoas, de ser curiosa, de ser proativa, de fazer no mundo e na vida, é o desejo sexual, é a libido. A libido é o que faz com que a gente queira começar novas coisas. A libido é o que faz com que a gente queira sair de casa, levantar da cama, experimentar coisas novas. E na medida em que a gente vai se decepcionando com a vida, com as situações da vida, porque não supriram com as nossas expectativas, não foram como a gente esperava e houve decepções, a gente vai ficando num movimento de proteção em relação à vida. E esse movimento de proteção nos faz com que a gente se feche para se relacionar com a própria vida, dessa forma aberta, expansiva, né? E com os outros. Então a gente começa se fechando, talvez, vamos lá, né? Energia de base, com a nossa família, com os nossos pais, porque houveram mágoas. E aí, se a gente já se fecha para os nossos pais, a gente acaba se fechando para a vida. Por quê? Porque quem foram os portais que através da energia sexual geraram a nossa vida? Os nossos pais. Então, quando a gente já começa nesse movimento de não querer receber, não querer trocar, não querer se relacionar de uma forma aberta e genuína com os pais, começa a queda da nossa libido, que consequentemente afeta a nossa vida. Logicamente, às vezes a gente não nota isso em grande escala, digamos assim. Porém, a gente percebe que, de acordo com o passar do tempo, né, das vivências amorosas, dos parceiros e parceiras amorosos, a nossa libido também vai começando a baixar. Muitas mulheres relatam isso. Nossa, depois daquele parceiro X, daquela pessoa que eu fiquei não sei quantos anos, a minha libido foi pro saco. Depois de tal situação na minha vida, né, com tal pessoa que era muito importante pra mim, a minha libido foi pro saco. Às vezes, gente, e aqui é muito importante a gente entender que essas situações podem ser inclusive traumas, né? Traumas físicos, né? Um acidente, uma cirurgia, alguma coisa assim, certo? Deixa eu só tirar meu gatinho daqui. E aí, o que eu mais vejo, né, nessa vida e nesse Instagram e redes sociais é mulheres chegando pra mim dizendo: eu não tenho libido nenhuma, eu não tenho mais libido
E muitas acham, né, e muitas me contam isso, né, que o parceiro ou parceira acha que está sendo traído, acha que está sendo desinteressante e começa a questionar a questão da relação, né. E eu sempre falo, né, que o quanto é importante a parte da sexualidade em um casal, se temos um parceiro, porque o que difere a amizade, né, do relacionamento de casal é a sexualidade. Então, se nós não cuidamos dessa parte da sexualidade, acaba que o casal começa a se distanciar. E isso é muito interessante porque muitas pessoas relatam, né, que com o tempo, né, de relacionamento começa essa desconexão sexual, não é verdade? Com muitos anos de parceria e tudo mais, começa essa desconexão. E aqui existe uma coisa muito importante, né, que nos gera muita libido, que nos gera muita vontade de viver, que é essa questão de estar aberta de verdade para o outro, aberta de verdade para a vida, sem imagens. Porque é sempre assim que acontece comigo, e aí eu já nem tô aberta para a situação, eu nem tô aberta para o inesperado, eu não tô aberta para o desconhecido, eu já acho que eu já sei o que vai acontecer porque comigo dá sempre tudo errado. Ou esse parceiro sempre acontece isso, ele não vai mudar, ele sempre faz de tal jeito, e você não se relaciona mais nem com a vida, nem com a pessoa, nem com aquele momento, porque cada relação sexual é diferente. Você se relaciona com as imagens que você criou em cima daquilo, daquela situação, daquela relação sexual, daquela pessoa e da própria vida. E aí você perde o interesse, porque na sua mente repleta de imagens, não é verdade? Você já sabe, entre aspas, o que vai acontecer. Isso é seu ego. Porque nós de verdade nunca sabemos o que vai acontecer, né, Ju? O inesperado da vida vem justamente da gente se abrir. E quando eu começo a dizer um monte de coisas do que eu sei, o que o outro faz, o que o outro é, o que a vida é, eu não tô verdadeiramente aberta. E isso mata a minha sexualidade, mata a minha vontade de viver, de trocar, de me relacionar com essa energia de vida que pulsa em todos os seres, que é necessária. E aqui é uma pergunta muito importante para todas nós, não é verdade? Que é a seguinte: qual é a energia contrária à energia da vida? A energia da morte. Exato, a Ju falou aqui. E aí, presta atenção, quando eu não tenho libido, quando eu estou me desconectando da vida e da relação e da troca de energia e de fluidos com o outro, eu estou me voltando para a morte. Olha que forte isso. Olha que profundo isso. Olha que movimento muito maior do que necessariamente uma coisa do tipo, o meu parceiro é isso ou aquilo. Não, é muito além disso. É um movimento para a morte. Porque se eu estou com esse monte de imagens, se eu estou com esse monte de coisas do que eu já sei o que vai acontecer, porque isso, porque aquilo, eu não estou vivendo a vida. Eu estou indo em direção à morte. E aqui tem uma coisa muito interessante, mais um adendo em relação à falta de libido. Muitas mulheres perdem a libido após abortos. Porque é como elas sentem que uma parte da vontade delas de viver morre com aquele filho. E elas perdem a libido também. Essas energias de ressentimento, de estar fechada para a vida, né, de estar em direção à morte, está tudo aqui no nosso ventre. Tá tudo aqui no nosso ventre. E é por isso que afeta o nosso ventre, a nossa sexualidade. O cerne da energia da vida está na nossa base, né, dos nossos centros de base, né, que estão aqui no quadril e nos genitais. E, lógico, né, nos órgãos que estão nessa região: bexiga, útero, ovários, vagina, clitóris, trompas
e tudo mais. Então, presta atenção o quanto esse movimento em direção à morte e essa resistência em se relacionar com a vida como ela é, ou em se relacionar com as pessoas como elas são, tranca e estanca a energia de vida em você. Porque somente um ventre que está vibrando em luz e vida, que é capaz de engravidar, de desejar, se relacionar. Não é verdade? Então, é muito interessante que começa com um sintoma muito singelo, digamos assim, que é a falta de libido, mas que tem uma dinâmica profunda muito, muito maior por trás. E as pessoas naturalizam isso como se fosse simplesmente usar uma lingerie e, enfim, e fazer umas coisas. E pode ser, né? Isso gera variedade e tudo mais. Mas no movimento maior, no movimento da alma, né? No movimento da energia, é muito mais do que a parte física. E a gente acha que é porque o parceiro ou parceira não é mais fisicamente atraente para mim. De verdade, tem pessoas, vocês já devem ter tido essa experiência, que não são padrão, pessoas que não são naquele status de beleza, verdade, mas que são extremamente atraentes para nós. E aí, como é que você explica isso? Que é a parte física que me atrai. Não é a parte física, é a parte vibracional. Por que tem pessoas que são extremamente atraentes e tem pessoas que não são, embora elas sejam fisicamente lindíssimas, né? Padrão, bonitas. Por quê? Porque essa energia está estancada, bloqueada. E é lógico que essa energia estancada me fecha para a vida, me leva, me mostra que eu estou em direção à morte e me impede de conhecer, atrair, magnetizar para minha vida novas relações, novas coisas, né? Novos projetos, novas possibilidades. Então a energia de libido não é apenas sexo, né? Não é apenas relação sexual. E essa visão que eu trago para vocês é uma visão que eu trago baseada no quê? Experiência pessoal e observando que as mulheres que se tornam minhas alunas na iniciação em Yoni Eggs me trazem. Muitas delas me dizem: eu não tenho libido, eu não tenho libido, eu não tenho libido. E quando nós começamos a limpeza desse ventre, com o auxílio dos nossos mestres cristais, que vem direto da natureza, né? Que tem essa energia de pura vida, percebe isso, né? Energia de vibração natural. Os mestres cristais, a libido começa a retornar. E não só começa a retornar do nada. Eu começo a observar onde é que estava o bloqueio. Vou contar uma história para vocês. Tem uma moça que fez a iniciação agora na última turma. E ela estava profundamente chateada, porque ela começou, ela enfim, tem várias questões, né, de sexualidade e tal. E ela falou assim: olha, o principal motivo para fazer a iniciação em Yoni Eggs é a retomada da minha libido. Ponto. Perfeito. E aí nós vamos aprofundando, questionando as questões dela e tal. E ela foi se perguntando, e ela começou numa conversa muito profunda com o cristal dela, que é um grande mestre, né, que é uma consciência, que é uma energia da natureza. E ela começou a perguntar para ele, né, o que estava por trás dessa falta de libido dela. E ela ficou muito, muito comovida, muito emocionada quando percebeu e quando veio para ela a informação de que ela estava conectada com um parceiro de muito tempo atrás. E era um parceiro, para vocês terem ideia, de colégio, escola, uma coisa muito antiga que, sabe, adolescência, fazia anos que não via, etc, etc, mas existia ainda um pacto, um contrato que fazia com que dentro dela ela não conseguisse
se ir para esse parceiro atual que era o marido, que é o marido, né? E quando ela soube disso, ela me mandou uma mensagem em lágrimas, assim, chorando muito, me dizendo que ela nunca imaginou que fosse isso, né? Então, quando me perguntam, né, o que é a falta de libido, então, você precisa olhar na sua vida, você precisa perceber quando que começou. Primeira pista que eu posso dar para vocês. Perceber se você está de verdade aberta para relações, se você está aberta para a vida, ou se você não está toda fechada, travada, desconfiada, né? Armada para a vida, não se relacionando de verdade com a vida. Eu sou escorpiana, né? Então, assim, eu sou a pessoa mais desconfiada dessa vida. E um dos problemas que eu tinha, adivinha, era a falta de libido. Enfim, associada a vários outros sintomas, como prisão de ventre e tudo mais, até conhecer as Yoni Eggs, certo? E nesse conhecer das Yoni Eggs, eu percebi que existia um fechar do meu coração, do meu ventre, da minha energia para a vida, para as pessoas. Eu tava sempre com um pé atrás, eu tava sempre tentando ver o que por trás das pessoas, né, existia ali. E conforme o meu ventre foi se limpando, de verdade, libido não é mais um problema aqui. E quando eu vejo as mulheres dizendo eu nunca tive libido, ou eu não tenho libido nenhuma, eu fico extremamente angustiada e dizendo, por favor, venha conhecer as Yoni Eggs, porque vocês não fazem ideia do quanto é libertador você começar a movimentar essa energia do teu ventre e retirar uma a uma dessas memórias que fizeram você se ressentir com a vida, com ex-parceiros, com pai e mãe, com abortos se houveram, com abusos se houveram, porque sim, memórias de abuso trazem questões também no bloqueio da libido. E aí tem mais uma questão que eu vou trazer. Deixa eu ver aqui o que a Ju falou. Eu tenho medo do abandono, completamente identificada com a minha avó materna. E aqui é uma outra coisa. Na verdade, eu vou trazer duas informações muito importantes sobre a libido. Ainda estava hoje estudando sobre isso, que é o seguinte. Nós trazemos as memórias da nossa ancestralidade, de traumas, de vivências e tudo mais, permeiam, sim, os nossos corpos. Porque por meio das células, por meio do DNA, vem energia. E essa energia que vem, nós muitas vezes reproduzimos sem sequer perceber. É como se fosse por osmose, né? É como se fosse uma passando para outra e às vezes nada é falado. E esse nada falado, muitas vezes, é aí que está o problema. Porque é justamente a ausência de falar abertamente sobre essas questões que fazem com que se perpetue na família, nas mulheres da família, por exemplo, padrões de não se relacionar com a sexualidade. E aí você percebe que não se falava sobre sexualidade há poucas gerações atrás, que a nossa mãe muitas vezes teve muitas questões de sexualidade que ela abriu mão para estar num casamento. Vamos lembrando das histórias aí, que a nossa mãe muitas vezes teve, se ela não foi para sempre com o nosso pai, que ela teve parceiros tóxicos depois do casamento, por exemplo, se ela se divorciou, se ela se separou. E esses padrões de sexualidade das mulheres da nossa família, muitas vezes nós repetimos. E aqui a gente observa que nós, muitas vezes, estamos também sentindo essa sensação de sermos abusadas, de sermos usadas durante uma relação sexual. E aí você pensa, tá, mas se na minha vida não aconteceu isso, da onde que vem? E aí você vai estudar a história da sua ancestralidade, do que aconteceu com as mulheres da sua ancestralidade, o quanto elas estavam se sentindo usadas. Porque, gente, você esteve dentro do ventre da sua mãe, e a sua mãe, ao ser constituída biologicamente, você já estava em óvulo dentro do ventre da sua avó.
Ou seja, você sentiu nas suas células, já estava a energia do que elas sentiam a respeito da sexualidade, inclusive da concepção, que você não lembra, mas você percebeu. Então é muito importante você entender que sim, a sexualidade, a relação das mulheres da sua família com a sexualidade e com a própria sexualidade, com o próprio corpo, está afetando sim a sua vida. Perdi meu marido recentemente por falta de libido. Muito forte isso, né? Estou com um buraco no peito, muita tristeza, né? E aí existe muitas vezes a incompreensão do parceiro, porque leva pro pessoal, né? Essa questão da libido. E é muito importante você investigar quando que começou isso, né? Quando que começou essa falta de vontade de se relacionar com o outro. Porque quando eu não quero me relacionar com o outro, em outras palavras, eu estou dizendo, eu quero me afastar de você. Não é verdade? Eu tenho um relacionamento de mais de 23 anos, o único parceiro até hoje. Mas depois de tantos anos e algumas decepções, nos separamos ano passado. Ficamos 5 meses separados e voltamos, mas nada é igual. Precisa limpar, recomeçar essa energia e quando há um recomeço, tem que ser um recomeço de verdade, sabe? De verdade, vamos deixar todos os parafusos ajustados e recomeçar do zero, de verdade. Porque se for dessa forma, não vai ter libido. Foi exatamente o que eu falei lá no início dessa conversa. Eu estou me relacionando com as imagens que eu criei, eu estou me relacionando com as decepções, eu estou fechada e não há libido que exista dessa forma. É preciso limpar essas memórias do seu ventre de mágoa, dor e ressentimento. E nós, mulheres, gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui é muito importante, tá? Que eu vou falar. Existe um canal sutil, que conecta coração com ventre e clitóris, que é um dos nossos portais para o prazer. Correto? Se estamos ressentidas, magoadas, etc., adivinha o que é afetado? Este eixo, que nós chamamos de eixo, que são três pontinhos sutis, que são limpos através do uso, né, da iniciação que vocês aprendem a usar para limpar o que nos impede de estarmos realmente abertas. Ou seja, se existem mágoas no meu coração, é óbvio que eu vou estar fechada para o prazer. E muitas mulheres perdem a sensibilidade, perdem a capacidade de ter orgasmos, perdem um monte de coisas porque estão magoadas. E aqui tem uma outra questão que é bem importante a gente saber, é que nós somos uma geração extremamente abençoada porque nós estamos aqui numa terça-feira à noite falando sobre libido com mulheres. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nas gerações anteriores, nossas mães já não foi assim, nossas avós muito menos, bisavós eu não vou nem falar. Então, nós viemos de uma memória muito recente de repressão sexual feminina, em que era vergonhoso, né? Em que era um tabu a mulher falar sobre o seu desejo sexual. Aliás, era visto como ofensivo uma mulher desejar. Então, se na nossa família, na nossa linhagem pairava essas vergonhas, esses tabus, nós fomos criadas num ambiente que nos dizia, às vezes explicitamente, às vezes silenciosamente, que quando você demonstra o seu desejo pela vida, o seu desejo, enfim, por se conectar com a vida, você está errada. Então são muitas coisas, são muitas coisas que envolvem a libido, não é verdade? Por que é importante então a libido, né? Depois de tudo isso que a gente conversou? Porque a libido é a energia de vida, a energia que nos leva para o mais, para a vida, para experimentar, para sentir, para ter prazer. E quando nós estamos muito na heroína, na mártir, na vítima,
nós nos fechamos para isso porque nós ficamos como que birrentas de braços cruzados, não querendo sentir prazer, alegria, rir, se divertir e viver essa energia da vida, que é a alegria. Então nós estamos distantes, muitas vezes, da vida e nos voltando para a morte, quando nós nos afastamos dali, quando nós não temos mais libido, certo? E como é que as Yoni Eggs e a iniciação, na verdade, principalmente a iniciação em Yoni Eggs, por que a iniciação? Porque muitas mulheres já usaram as Yoni Eggs por usar e não relataram mudanças nenhumas. E aí eu vou para as alunas da iniciação que nem tinham recebido ainda a Yoni Egg e já estavam aqui, ó, noutra vibe, porque o movimento em direção à vida começa na iniciação. Quando eu me volto para honrar várias chaves que eu preciso honrar. A minha ancestralidade, o meu ventre, os meus ciclos, o meu feminino. E são tantas coisas que simplesmente pegar um cristal e usar não é efetivo. É preciso de um movimento maior, iniciático, que nos leve para esse lugar em direção à vida. A gente pode simplificar as coisas de uma forma muito, muito banal, mas de verdade eu vi e vejo resultado em mulheres que são iniciadas da forma correta, com as iniciações e com os aprendizados e chaves corretas que nos tiram de um lugar de olhar para a morte e nos levam de volta para a vida, para a fertilidade, para a abundância, para a fluidez e para o prazer. Então, por onde começamos? Se a gente quer realmente voltar para a vida, se a gente quer realmente resgatar esse lugar de vida em nós, nós vamos aprender como limpar o nosso ventre, desbloquear o nosso ventre, porque é aqui a energia da vida, onde mora a energia da vida, que foi a mesma energia que uniu os nossos pais para que nós estivéssemos aqui hoje, assim como uniu os nossos avós e assim por diante. E para frente é a mesma coisa, não é verdade? Então, no ventre que habita a energia da vida. E é no ventre que nós precisamos focar. Tudo começa em um ventre, não é verdade? E termina em um ventre. Começa no ventre da nossa mãe e termina quando somos enterradas no ventre da terra. O ventre é o fim e o começo de tudo. Por isso que ele é a chave, para que você entenda que se ele é o começo e o fim da vida, é para ele que nós precisamos olhar e limpar. O que vem diretamente do ventre da terra para os nossos ventres? Os cristais. E são eles os nossos melhores mestres para acompanhar nossa trajetória de retorno a vida. Boa essa conversa, né? Quantas coisas ampliaram, quantas coisas expandiram sobre a libido, que a gente vê que não é uma coisa banal, é o centro, é o cerne de tudo, né? É o começo. A minha vida foi gerada porque existiu libido, existiu desejo entre o casal que os meus pais foram ou ainda são. E como é que eu vou jogar isso no lixo e dizer que não é importante? Como que eu vou? Como é que eu vou julgar essa energia tão poderosa que fez com que eu estivesse aqui hoje? E com que muitas vezes eu leve a vida adiante através dos meus filhos e filhas? Como é que eu vou dizer que isso não é importante? Por isso que sempre que nós pensarmos sobre libido, é importante a gente saber que existem muitos fatores. E eu falei sobre cada um deles aqui, certo? Gratidão pela presença de vocês aqui hoje. Um super beijo no coração e no ventre de vocês. Espero que essa conversa tenha ajudado. Tá bom? Super beijo!